É com alegria e satisfação que cumprimentamos aos amigos e irmãos da Assembleia de Deus de Mariana, na Itália, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que eu recebi o convite do nosso missionário, pastor Valdomiro, para poder trazer algumas palavras aos irmãos no segundo aniversário da Assembleia de Deus Mariana, Itália. No momento difícil, em que todo mundo está passando por esta pandemia e que a Itália, como o Brasil, foram fortemente atingidos por esta peste, esta igreja completa 2 anos de vida, mostrando que, apesar de todas as dificuldades, o Senhor Jesus continua amparando a sua igreja e a preparando para o arrebatamento que está muito próximo. Aliás, este é o cerne da mensagem que vem ao meu coração, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta gratidão ao Senhor por esses 2 anos. Quando abrimos as nossas Bíblias, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 21, nós encontramos o seguinte, versículo 5. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. E depois o versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Queridos irmãos, os irmãos estão aí, trancados. A Itália, como o Brasil também, e nós aqui também estamos sob restrição. Temos visto uma escalada nunca antes observada de ataque a tudo que representa o Senhor Jesus, de ataque às atividades religiosas. Agora não nos deixam ir às igrejas. Tudo por causa de uma peste que está em vários lugares. A fome já chega, porque em muitos países no ano passado não houve plantio, porque a economia parou, a agricultura parou, e se não há plantio, não haverá colheita. As Nações Unidas estão prevendo para este ano um aumento muito grande da fome. Os terremotos aí estão, abalando cada ano, ano após ano, é maior o número de terremotos e é maior a intensidade deles. Os irmãos presenciam aí, na Itália, as lutas pela divisão do país, com a autonomia do norte. Na Espanha, Catalunha tentando se separar do restante daquele país. É nação contra nação. Mas também nós temos reino contra reino. As lutas entre as diversas fontes de poder, todos se digladiando e todos se voltando contra o Evangelho.
contra a palavra de Deus. E a perseguição aos cristãos, que é imensa. Notícias recebemos aí da Itália de padres sendo presos na Itália por rezarem missas. Quem imaginou isso? Igrejas inteiras nos Estados Unidos sendo presas por cultuarem a Deus. E aqui no Brasil não é diferente. Já há relatos de prisões, enquanto que festas clandestinas, aqui no Brasil os bailes funk, ocorrem sem nenhum mal, sem nenhuma perturbação. As igrejas podem transmitir vírus, mas os meios de transporte lotados não. Jesus disse, quando estas coisas começarem a acontecer, olha para cima, levanta a cabeça, porque a redenção está próxima. A Assembleia de Deus Mariana Itália surge num momento como este, onde os templos são fechados, onde a perseguição é grande, mas onde Jesus está reunindo pessoas que olham para cima, que buscam a Deus, que pensam nas coisas de Deus, que servem a Deus. E sob a direção do pastor Valdomiro, que tudo deixou aqui no Brasil, porque olhou para cima e atendeu ao chamado do Senhor. Agora, levantemos a cabeça. Nestes dias em que aumentam as depressões, os suicídios, o pânico, não olhemos para as coisas desta vida. Ao olhar a peste, ao olhar o terremoto, ao olhar a fome, ao olhar nação contra nação e reino contra reino, não se desespere. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele está voltando. Ele está muito próximo. E daqui a pouquinho, um pouquinho do tempo, o que há de vir virá e não tardará. E nós veremos o nosso Salvador nas nuvens para sempre com ele morar. Os tempos são difíceis, mas olhe para cima, levante a cabeça. A Assembleia de Deus Mariana Itália é uma prova de que Jesus está cuidando dos seus e brevemente virá nos buscar. Amém?